2 Pedro, capítulo 3. Estamos aqui no ponto mais alto da epístola, ponto mais alto, e me atrevo aqui até a somatizar as duas epístolas. Um texto que vai nos lembrar de verdades gloriosas com relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vinda. Vai nos lembrar de coisas tremendas que nos esperam na eternidade. É um texto, irmãos, que dito a uma igreja perseguida, uma igreja sofredora, uma igreja que travava duras lutas, que experimentava perseguições. É um texto dito para os crentes, de um modo geral, orientando-os com relação ao descortinar da eternidade, onde um dia estaremos juntos e reunidos no Senhor e cantaremos juntos de forma bem afinada, onde aquilo que será escutado será de fato as nossas vozes. O apóstolo aqui, como eu disse, está no ponto mais alto. Ele já havia falado sobre as lutas, ele já havia falado da luta do povo com relação ao Império Romano que se levantava contra os crentes, ele já havia falado dos martírios que estavam próximos, estavam para chegar, as mortes que iriam acontecer, já estava acontecendo, na verdade, no meio do povo, onde ele já havia também trabalhado as relações pessoais, em famílias, sociedade, trabalho. Ele traz várias instruções ao povo de Deus, mas agora mirando a eternidade, nos lembrando de coisas grandiosas que servirão de conforto para nós, servirão de conforto para os crentes de um modo geral, para aqueles que vivem tempos desgostosos, em tempos de aflição, de angústia, em tempos difíceis. Nós aqui vivemos em tempos de crise, em tempos muito difíceis. Nós caminhamos debaixo de dores, nós caminhamos debaixo de labutas, nós caminhamos debaixo de intempéries, nós caminhamos debaixo de ameaças, nós caminhamos debaixo de oposição, de perseguição, mas tem algo aqui que vai mostrar para nós da graça de Cristo, da bondade de Cristo, da misericórdia de Cristo, também em tempos desgostados. E que de alguma forma deve animar o nosso coração, fortalecer a nossa alma, algo que deve fazer-nos desfrutar de um certo conforto neste tempo difícil. O apóstolo Pedro traz aqui uma palavra de esperança, uma palavra de força, uma palavra de ânimo para esses crentes que estão passando por momentos de sofrimento, para esses crentes que estavam enfrentando a perseguição. Pedro vai terminar as suas epístolas aqui falando sobre o glorioso retorno do nosso Senhor. Vai nos convidar a mirar para o retorno de Cristo, a olhar para o retorno de Cristo com esperança, como algo que traz conforto, como algo que traz alívio para a nossa vida, para a nossa alma. Ele vai trazer aqui uma verdade magnífica do grande encontro nosso, Igreja do Senhor, com o noivo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele traz aqui também o significado dessa segunda vinda. Traz para nós aquilo que devemos esperar com a volta, com o retorno de Cristo.
Ele vai mostrar aqui que a nossa esperança não está na pandemia, que a nossa esperança não está na situação econômica, que a nossa esperança não está no momento em que nós estamos vivendo, nas nossas aflições, nas nossas angústias, mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança tem nome. A nossa esperança é uma pessoa, é Cristo, e certo de que Ele vai voltar. Ele virá nos buscar. Nós estaremos com Ele. As cortinas da eternidade se abrirão. E Deus enxugará as nossas lágrimas. Deus secará as nossas lágrimas. Colocará em nosso rosto um sorriso, uma alegria, um regozijo, um gozo eterno. É assim que Pedro vai trazer para nós a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Pedro aqui no capítulo 3. E repare, ele começa aqui com um tom pastoral. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escarnos, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água, da palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os estáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados,
descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei em quê? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia vindouro. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós somos gratos ao Senhor. Gratos por estarmos aqui reunidos, juntos, estamos juntos, e na certeza de que o Senhor se faz presente. Suplicamos, ó Pai, que venha iluminar o nosso coração, a nossa mente, a fim de entendermos essas verdades gloriosas que o apóstolo Pedro traz para nós, e que venha nutrir em nosso coração e a nossa alma uma doce expectativa pelo glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vem nos buscar, aquele que vem nos tomar, aquele que haverá de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde nossas dores, as nossas angústias, nossos sofrimentos e tormentas passarão e darão lugar a um profundo regozijo e alegria. Cuida de nós aqui, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é a mensagem do apóstolo Pedro. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é que Pedro vai dizer que o glorioso dia do Senhor não é uma invenção humana, ou não é também aqui uma inovação para os ouvintes. Aqueles ouvintes, estes irmãos sofredores, já haviam escutado dessa doce doutrina que nos alerta do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É algo aqui que eles sabem, não temos aqui uma novidade. Temos essa ideia no verso 1 e o verso 3. Amados, diz Pedro aqui, com um tom bem pastoral, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças da vossa mente esclarecida, ou seja, vocês têm conhecimento do glorioso retorno do nosso Senhor. É algo aqui que vocês já ouviram, é algo aqui que é do conhecimento de vocês, é algo aqui que o Espírito Santo já soprou nos seus ouvidos, é algo aqui que a sua mente já foi iluminada para saber essa verdade gloriosa do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que vos recordeis, diz o apóstolo aqui, das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Recordem dessa palavra. Vocês passam por momentos de dificuldade, passam por momentos de aflição, perseguição, escárnios, a zombaria do homem incrédulo. Guardem esta palavra, que ela pode fortalecer a vida, a alma de vocês, diante das labutas, diante das tormentas, diante das dificuldades. Irmãos, essa, no entanto, é uma verdade esquecida e negligenciada em nosso tempo. E nós, Bia, precisamos recordar a igreja. Nós precisamos recordar da verdade gloriosa do retorno do nosso Salvador. Nós devemos, irmãos, em tempos como este, desgostáveis, de aflição, de tormentas, lembrar a igreja de que é real a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E devemos viver na doce expectativa desse retorno. Essa verdade, diz Pedro, ela foi trazida, enfatizada pelos profetas. Desde o Antigo Testamento. Há uma doce expectativa pela vida de nosso Senhor. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apregou, enfatizou, e nós lemos aqui um texto, na liturgia, alertando da vinda do nosso Senhor. Foi ensinado pelos apóstolos também. Pedro não traz aqui algo novo. Pedro traz uma mensagem que é central ao Evangelho, que é central ao cristianismo. Pedro traz para os seus leitores a realidade, o despertamento da alma, da mente deles, algo que já foi ensinado, mas que agora, em face da perseguição, das dores, das lutas, eles devem lembrar. Verso 3, ainda nesse alerta,
Ele usa a expressão aqui, ó, virão, aplicado aos escarnecedores. Diante dessa verdade, virão também escarnecedores. Nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Para o mundo, essa gloriosa verdade é tratada como loucura da nossa parte, como um escárnio. Olha, eu já ouço isso há mais de 2000 anos. É sempre o crente com a mesma história. É sempre o crente com a mesma falácia. O Senhor virá. O Senhor virá. E eles taparam os ouvidos para não escutarem a gloriosa verdade. O Senhor virá. E o maior perigo aqui para esses escarnecedores, para esses zombadores, é que eles andam segundo as suas próprias paixões. Eles defendem, eles usam essa zombaria, esses escárnios, para defender a sua própria permissividade, a sua própria tolerância na vida sem temor pelo julgamento divino. Eles se entregam às suas próprias paixões. Cristo não vem. Eu já ouço essa história. A história de um Deus que virá e que há de julgar todos. Eu ouço há muitos anos essa história. E cadê ele? Cadê o Cristo? E eu posso viver a vida despreocupadamente, sem o juízo de Cristo, sem o juízo do Senhor. Eu posso viver a minha vida arrecalada, segundo os meus próprios desejos, as minhas próprias paixões, as minhas próprias inclinações. O mundo zomba dessa gloriosa verdade. No entanto, nós, crentes em Cristo, não podemos agir assim, como os descrentes, achando que isso não vai acontecer, que o dia do fim não virá. Antes disso, devemos nutrir em nosso coração e alma a doce expectativa pelo retorno glorioso de nosso Senhor. Como que eles zombam? De que forma eles escarnecem dessa verdade? O verso 4 diz para nós, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem sido sempre assim. Cristo não veio. Já era para ter vindo. Eles zombam, eles escarnecem dessa doutrina. Agora, é interessante porque Pedro age diferente de muitos de nós. Porque escutamos as ofensas ao Evangelho, cruzamos os nossos braços, nos calamos. O homem escarnece da nossa fé, o homem escarnece do Evangelho, e nós cruzamos os braços e ficamos ali. Mas Pedro não. Pedro reage a estes escárnios. Pedro vai refutar os críticos. Primeiro, irmãos, recorrendo à história. A história da criação. Verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pelo qual, diz o verso 6, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Eles zombam, escarnecem. E mais ainda, eles lutam com eles mesmos para esquecerem da gloriosa verdade da criação. Do Senhor que criou todas as coisas. Do Senhor que, poderoso que é, formou o universo. Aquele que com a força da sua própria palavra disse que as coisas veio existir. Os homens zombam deliberadamente. Ou seja, deliberadamente esquecem. Eles querem esquecer. O esquecimento aqui é proposital. A criação se descortina, a criação se mostra, se evidencia. Os céus proclamam a glória de Deus e o homem, de modo proposital, se esquece. Deliberadamente se esquece. De longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. A terra que veio a perecer no dilúvio, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo como afogado. Afogado em água. Você deve lembrar dessa história. Você deve lembrar que a maldade e a perversidade era tanta aqui que o Senhor providencia um dilúvio numa proporção mundial para afogar o homem mau, o ímpio, poupando uma família, livrando de um afogamento moral, de um afogamento espiritual, poupando um lar, Noé e sua família. Irmãos, diante das ofensas ao Evangelho, diante da ofensa e do escárnio com relação à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma doutrina que é central para a cristandade, nós não precisamos cruzar nossos braços, fazer vistas grossas, mas devemos usar e utilizar de todas as armas que temos à nossa disposição para combatê-la. E é o que Pedro faz, recorrendo a um fato histórico. Mas olha aqui, que desastre é para a vida dos escarnecedores, daqueles que zombam. Não há esperança para eles. Não há segurança para eles. A sentença dada por Pedro aqui para eles é duríssima. Verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Eles serão destruídos. Eles serão arrebentados no dia do juízo, na gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não sairão impunes. Zombadores, aqueles que vivem como se Cristo não existisse, como se essa realidade da vida de Cristo fosse uma falácia, eles estão destinados
a destruição. Muitos de nós vivem como ímpios. A parte dessa realidade do retorno glorioso de nosso Senhor. O nosso comportamento é ímpio. Quando não consideramos que naquele dia devemos ser encontrados em paz com Deus. Guardados em Deus. Tudo isso aqui, irmãos, será afetado pela vida do nosso Senhor e Salvador. Mas há uma segunda refutação aqui, que eu quero chamar a sua atenção, a partir do verso 8, de 2 Pedro, capítulo 3. O apóstolo diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo será atingido. Visto que todas as coisas serão assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A segunda refutação aqui, usada pelo apóstolo Pedro, com relação à crítica daqueles que são escarnecedores quanto ao dia do Senhor, o Senhor é misericordioso. Se Ele ainda não veio, se ainda não retornou, o Senhor é misericordioso. Olha para a sua história. Olha para o seu tempo de vida. Repare no momento em que seu coração e a sua alma foram alcançados pelo Senhor. Por quê? Isso, porque o Senhor é misericordioso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós não contamos os nossos dias como o Senhor conta. João Calvino, pastor Calvino, comentando esse verso 8 aqui, para o Senhor um dia é como 1000 anos, ele vai dizer o seguinte, preste atenção: os homens desejam antecipar a Deus por esta razão. As pessoas medem o tempo segundo o critério da sua própria carne e são, por natureza, inclinados à impaciência, tanto que para eles a rapidez é demora. A internet pode provar isso para nós, sem muito esforço. Quando acessamos lá e aquele negocinho fica girando. Você sabe do que eu estou falando. Para alguns, causa até um certo desconforto no peito. Os homens desejam antecipar a Deus por esta razão. As pessoas medem o tempo segundo o critério da sua própria carne e são, por natureza, inclinados à impaciência, tanto que para eles a rapidez é demora. Então, tomem em vossas mentes a ideia da eternidade. Assim o tempo será nem longo, nem breve, mas será adequado.
Se o Senhor ainda não veio, Ele não veio, é devido à sua misericórdia. É o que diz o verso 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, Ele não tarda. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, os eleitos, os crentes, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que todos quantos o Senhor ainda há de salvar. Tem salvo. O Senhor é misericordioso. O Senhor foi misericordioso comigo. Ao invadir meu coração e a minha alma, naquele dia exato, nem antes e nem depois. O tempo é dele. O Senhor é longânimo, até que todos os eleitos sejam alcançados pela pregação do Evangelho e tenham o coração deles convertido ao Senhor. E aí o verso 10 diz que virá o Senhor. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Repare o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Um comentarista diz isso: é como os céus, a terra, toda a criação será desfeita, derretida na vida do nosso Senhor. Imagina os ímpios, os descrentes, diante de uma cena terrível como esta. Diante de uma cena assustadora como essa. E sabe uma coisa? Não sabemos quando será. Uma igreja dessa meio que judaizante juntou um corpo de professores, começaram a reparar nas escrituras aquilo que é número, e começaram a calcular a vinda do nosso Senhor. O interessante é que, de fato, aqueles que tinham a vida torta na igreja se esforçaram para consertá-la. Outros, tantos, viveram ainda mais oprimidos diante da realidade da vinda iminente do Senhor, calculada por meio da matemática. O Senhor diz que Ele virá como? Como ladrão. Quem espera o ladrão em casa aqui? Eu lembro que uma vez pularam no quintal da minha casa, roubaram uma bicicleta, fiquei muito chateado. E a partir dali eu comecei a esperar o ladrão. Juntava pedras, colocava do meu lado, era o que eu tinha para me defender. Peguei uma arma poderosa, aquele socador de alho, ficava andando com aquilo para baixo e para cima, à espera do ladrão que não veio, que não retornou. Irmãos, o ladrão não dá aviso. O ladrão vem. Jesus não está voltando. Jesus não está voltando. A Bíblia não afirma isso.
Jesus está voltando. O que a Bíblia diz para nós é: Jesus Cristo virá. Verso 2: virá, entretanto, como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Não dá para a gente calcular isso aqui. Não dá para ficar armado, aguardando um ladrão chegar. Não dá. No entanto, irmãos, nós nos preparamos sim. E é o que o apóstolo vai dizer aqui para nós. Verso 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Piedade aqui não é pietismo, mas é viver uma vida santa, reta, diante do Senhor, aguardando o seu retorno, um retorno glorioso. Verso 13: nós assim aguardamos. Veja, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. Esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Há um modo, irmãos, em que nós devemos esperar sim ao retorno glorioso do nosso Deus. E a maneira é vivendo uma vida santa, vivendo uma vida piedosa, vivendo uma vida o mais distante possível do pecado. Tenho dito aos irmãos que aquilo que atrai os olhares do mundo para a igreja não pode ser as luzes coloridas da nossa igreja, nem os instrumentos de última geração, mas uma vida de piedade, de santidade, onde o povo olha, veja que homens e mulheres que vivem uma vida piedosa, que vivem uma vida para o louvor e a glória do nosso Deus. Essa é a forma como devemos esperar, aguardar pelo glorioso retorno do Senhor, vivendo uma vida piedosa. Mas também, irmãos, vivendo uma vida de pregação do Evangelho, uma vida que anuncia o Evangelho, conforme o verso 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os estáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Paulo pregou o Evangelho cheio de medo. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho cheio de receio, com medo daquilo que pode sobrevir, das afrontas dos inimigos, dos opositores de Cristo. O apóstolo Pedro pregou o Evangelho de modo tímido. Nós sabemos que não. Sabemos que Pedro também não. Sabemos que muitos irmãos que receberam essa carta aqui morreram por pregar o Evangelho, defender o Evangelho, por viver o Evangelho. O texto aqui diz que haviam ignorantes, instáveis, que deturpavam a pregação do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Irmãos, nós somos chamados a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Na minha Bíblia, tem um texto que diz, ide, né? Faça discípulos.
É interessante porque muita gente interpreta aquele texto como se você tivesse que deixar tudo, abandonar todos os seus afazeres e sair daqui do país e ir para um outro com um horário, com uma viagem agendada. Mas a ideia lá não é essa. A ideia é que enquanto você vai vivendo a sua vida, aproveite dos momentos a pregar o Evangelho, a fazer discípulos, a anunciar na Bárbara toda a verdade do Evangelho, todas as coisas, não parte delas. Então, como que a gente deve viver na expectativa do retorno glorioso do nosso Senhor? Primeiro, de modo piedoso, mas também anunciando o Evangelho. Em último lugar, vivendo. Vivendo o Evangelho. Vós, diz o verso 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, cresça. Não é isso? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, como aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Crescendo na graça, vivendo o Evangelho, amadurecendo o Evangelho, conhecendo o Senhor que é descrito aqui nas páginas das Escrituras. Sendo amanhã, segunda-feira, o melhor crente que você foi hoje. Vivendo amanhã, a partir do momento em que você sai aqui dessas portas, gastando a sua vida para o louvor da glória de Deus, para a promoção do nome dele. É assim que a gente aguarda o retorno de Cristo. Isso requer de nós, irmãos, preparo. Isso requer de nós algum tipo de trabalho em que nos leve a amadurecer na fé em Cristo. O texto termina de modo doxológico. Termina de modo glorioso. Chamando a mim e a você a viver para a glória de Deus. Porque a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A nossa vida, a vida da igreja, é uma vida doxológica. É glória. A Ele toda a glória. A Ele todo o louvor. A Ele toda a nossa devoção. A Ele toda a nossa adoração. Nós pertencemos a Ele. Nós temos o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, em tempos desgostáveis, em tempos de aflição, em tempos de tantos desafios, em tempos de perseguição. Nós não estamos órfãos ou abandonados. Nós temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos sustentará até o dia final. E aí sim, como foi orado hoje pela manhã, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos o Teu nome.
Somos gratos, ó Deus, por esta promessa maravilhosa na qual nós descansamos o nosso coração e a nossa alma, na certeza do retorno triunfal e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia em que os ímpios se prostrarão tementes, temerosos, apavorados. No entanto, ó Deus, certos do final deles, e de que haverá uma tristeza e uma dor que o acompanharão por toda a eternidade. Mas nós, os eleitos e salvos pelo Senhor, aqueles que graciosamente foram alcançados, aqueles que desfrutam da tua bondade e graça, aqueles que foram alvos da sua misericórdia, aqueles que foram alcançados pelo Deus longânimo, terão dos seus olhos as lágrimas enxutas. Gozo e profunda alegria tomará conta do nosso coração e alma. Estaremos diante do nosso Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É quando se descortinará diante de nós toda a eternidade e estaremos a salvo. Agora, Deus, nós que não somos dignos de sermos feitos filhos do Senhor, mas feitos em Cristo, adotados em Cristo, nós, ó Deus, rogamos as tuas bênçãos para este momento também de ceia. O Senhor nos fez participante do corpo de Cristo. E agora nos convida a sentar à sua mesa, a beber do pão, a beber do vinho, a comer do pão. E estamos juntos como povo do Senhor, num grande ensaio para a eternidade. Cuida de nós, consagra os elementos da ceia. O pão que continuará pão, o vinho que continuará vinho. No entanto, ó Deus, estamos certos da presença gloriosa do Senhor em nosso meio. Amém. Receba a glória, receba todo o louvor. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Chamar os presbíteros aqui na frente.